digo, a rentabilidade é um conceito bastante amplo, né, que também subjetivo, mas em geral a gente pode dizer que a rentabilidade ideal é aquela que cobre os custos totais do escritório, né, e o escritório precisaria saber com bastante segurança qual é essa estrutura de custo que ele tem, separa, reserva uma parcela de investimentos anuais e, principalmente, atende à expectativa de remuneração dos advogados ou dos sócios, depende da forma como que os advogados trabalham no escritório, cobrindo esses três grupos. Essa seria a rentabilidade ideal. A precificação talvez seja o item mais complexo na advocacia, né, que dá mais dor de cabeça aos advogados, até por não ser uma área de expertise deles, né. Mas o preço, genericamente, ele deve cobrir, assim como a rentabilidade, cobrir todo o custo do escritório, seja custo direto ou indireto, e a esse custo você acrescentar uma rentabilidade desejada, um percentual de rentabilidade, e depois os impostos, né? Não esquecer dos impostos, que é um item importante na formação de preço. Então, agora, tem situações em que o preço é dado pelo cliente, tem situações em que você propõe, o escritório propõe o preço, mas sempre o ponto de partida são os custos, né? O escritório precisa ter uma noção bastante precisa de quanto custa as operações para ele. A rentabilidade aí pode ser variável dependendo o percentual de rentabilidade, a margem, no caso, não a rentabilidade, mas a margem em si de lucro que você quer ter nesse contrato específico. Ela pode variar, mas sempre lembrando que precisa remunerar os advogados, né? E colocar os impostos. Basicamente é isso, fazer um grossado de escritórios de advocacia. Está passando por um momento que a barganha está do outro lado. O cliente hoje é um buyer's market, né? E o cliente, na maioria das vezes, consegue impor o preço que ele quer ver praticado. Para o escritório é importante não confundir rentabilidade com faturamento, né? Muitos escritórios eles se sentem satisfeitos simplesmente com a adição de um contrato ao seu portfólio de clientes e contratos, né? Aquilo vai aumentar o seu faturamento, mas nem sempre o que aumenta o faturamento significa lucro, né? Então, mais uma vez, o conhecimento, a noção de quanto custa a operação é muito importante, é fundamental ter isso claro na hora de discutir preço com o cliente, e também verificar que a sua estrutura de custo é a mais eficiente, porque os clientes hoje em dia, as empresas são muito sofisticadas nas suas áreas financeiras, os próprios clientes individuais têm noção disso, de preço, e eles não aceitam mais que as ineficiências estruturais e operacionais dos escritórios sejam transferidos para o cliente via preços maiores do que deveriam ser cobrados, porque embutem alguma ineficiência por parte do escritório. Então, não só ter noção clara e precisa da estrutura de custo do escritório, como também saber que
aquela estrutura de custo é a mais eficiente que ele dispõe, né? Uma vez feito isso, e seguida a regra lá de colocar a margem de lucro desejada e os impostos, o escritório tem condição de saber se o preço, às vezes imposto pelo cliente, é adequado e satisfaz as condições de trabalho dele, né? Então não todo contrato é bom, não só porque vai adicionar faturamento, é uma coisa boa para o escritório. O escritório tem que saber dizer não, né? Se ele tiver noção do custo, da margem de lucro que ele quer ter e os impostos que incidem sobre esse contrato, ele tem toda a condição de dizer sim ou não, o que for melhor para ele, né? Agora, o fato de ser um mercado de comprador hoje, ou seja, as empresas, os clientes conseguem, de certa forma, impor um preço aos escritórios, na maioria dos contratos, principalmente quando são contratos de massa, é uma coisa que segue aquele conceito de pêndulo, né? Quer dizer, hoje o pêndulo está demasiado voltado para o comprador, para o cliente, né? À medida que os escritórios vão tomando consciência da sua estrutura de custo e daqueles contratos que são bons e não são bons, o cliente também vai perceber que não é necessário, não basta procurar um escritório que esteja disposto a aceitar aquele preço, porque o custo para ele no médio e longo prazo pode exceder a economia que ele fez por contratar um escritório melhor qualificado por um menos qualificado, mas que aceite um preço menor pelo serviço, né? Quando ele começar a perder prazo, começar a perder os processos na justiça, esse custo acaba superando a economia que ele fez ao contratar um escritório menos qualificado. E aí o pêndulo começa a voltar para uma posição de equilíbrio, aonde tanto o cliente como o escritório terão perfeita noção do que cada um está comprando e está vendendo, né? Então o escritório já fez o seu dever de casa de tornar a sua estrutura mais eficiente possível, não vai estar transferindo ineficiências através do preço para o cliente, e o próprio cliente já percebeu que não adianta procurar o escritório que aceita um preço vil do serviço que ele vai prestar, e sim um escritório que preste o serviço adequado àquela situação. O mercado ele vai depurando, vai diminuindo, nunca consegue zerar as ineficiências, é lógico, principalmente numa economia ainda emergente como a do Brasil, onde a informação não é tão difundida quanto nos países desenvolvidos, e isso se aplica, obviamente, a todos os mercados, inclusive o setor de escritórios de advocacia. Mas a tendência clara hoje é dos escritórios se profissionalizarem na gestão, cada vez menos os sócios advogados participam da gestão no dia a dia, se colocando muito mais numa posição de conselho, né, de presidir conselho, participar do conselho de administração, mas entregar a administração diária a um profissional da área de administração, com experiência em gestão, e principalmente com conhecimentos na área financeira.